Salve, salve galera do Explica Enem, tudo bem com vocês? E aí, eu estive aqui com vocês na nossa segunda revisão e estou aqui novamente com vocês para a gente falar um pouquinho mais a respeito da nossa terceira revisão do Explica Enem de literatura. Anteriormente, a gente havia falado um pouquinho a respeito de simbolismo, a respeito de parnasianismo, a respeito também da escola literária que antecede o modernismo, que é o pré-modernismo, e hoje, propriamente dito, nós vamos entrar aqui em modernismo, que foi o assunto que vocês viram ao longo do mês. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que o modernismo a gente classifica ele, a gente divide ele em três partes, primeira, segunda e terceira fase. E essas três fases, elas são fases muito peculiares. Você tem autores da literatura brasileira gigantes, você tem autores assim que tem uma expressividade enorme. Então vamos classificar cada uma das fases, principalmente na prosa e também na poesia, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo de primeira geração, eu tenho que entender o que é ser moderno. O que é ser moderno? Moderno é ser inovador. E a primeira coisa, a gente tem que entender que essa primeira fase, ela se preocupa com o quê? Com uma ruptura. Você vai romper com aquilo que era tradicional na literatura brasileira. Então, primeira palavrinha, rompimento com aquilo que é tradicional. Você tem uma liberdade criativa. Os autores conseguem escrever texto não voltado assim, minha escola literária, ela quer que você escreva textos, digamos assim, com tal métrica. Não, aqui existe uma liberdade muito grande. Além disso, além dessa liberdade na criação, você tem o nacionalismo. Você se preocupa bastante com a identidade nacional. Você quer criar uma identidade nacional literária. Além disso, você tem uma representação do cotidiano. Você não quer, por exemplo, digamos assim, você consegue fugir de temáticas que são, entre aspas, determinadas. Você consegue ter uma liberdade para escrever a respeito daquilo que tu vivencia cotidianamente. Além disso, você tem o humor e uma ironia que a gente vai chamar aqui dos autores iconoclastas. Além disso, na poesia, no poema, quando você vê o tal dos versos livres, o que significa você ter um verso livre, que é uma característica muito presente no modernismo? Um verso livre é um verso chamado heterométrico. É um verso que não tem uma métrica constante. Às vezes tu pode fazer um verso com 10 sílabas poéticas, mas o outro verso com 5 sílabas poéticas. Então, não é estático, é heterométrico. Além disso, você tem o tal dos versos brancos. O que são versos brancos? São versos que possuem métrica, mas não há necessidade de haver o quê? Rimas, tudo bem? Além disso, você tem uma busca de uma linguagem, de uma linguagem nacional. Se preocupa bastante o pessoal da primeira fase. E aqui eu trouxe três representantes muito importantes para vocês, que são Mário de Andrade, Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira. Então procurem ler um pouco mais a respeito desses três autores. Aqui, em relação à segunda fase desse modernismo, o que eu quero que vocês levem, principalmente, que é o crescimento de quê? Da ficção e de uma temática regionalista. Ou seja, você vai pegar o Brasil e cada região do Brasil vai ser representada. É um momento, em relação à primeira fase, de amadurecimento de quê? Das ideias. Além desse amadurecimento de ideias, você tem o quê? Um engajamento com as questões da sociedade, beleza? E falava a respeito de quê esse engajamento? A respeito de desigualdade, as consequências da escravidão. Tinha sido recentemente a abolição da escravidão, o coronelismo, muito existente em algumas partes do Brasil, e também a questão dos retirantes em decorrência da seca. Além disso, quando a gente fala de segunda fase moderna, a gente tem que entender o quê? Quando você fala a respeito de poética, quando você fala a respeito da poesia, você tem que entender que tem suas singularidades, beleza? Primeiro, quando a gente fala a respeito de uma autora específica, que é Cecília Meirelles, você tem que entender que ela tem uma escolha por meio da espiritualidade. Além disso, você fala em Carlos Drummond de Andrade, você vai lembrar de quê? Da sua convicção política. Mas o Carlos Drummond é um autor à parte. Você tem que olhar pelo Carlos Drummond e entender que ele tem as três fases, a sua fase mais gauche, a sua fase, digamos assim, o eu igual ao mundo, e também a terceira fase, que é uma fase, digamos assim, que ele está bem mais
que ele é uma pessoa bem mais vivida, então ele é o eu menor do que o mundo. Além disso, você tem os autores flutuantes, que eles flutuam entre essa vertente da Cecília e essa vertente do Carlos Drummond de Andrade, que a gente pode citar aqui 3 principais, que é o Vinícius de Moraes, o Murilo Mendes e também o Jorge de Lima. E para a gente finalizar a poética da segunda fase, a gente tem que lembrar que o poeta singular, dentro dessa segunda fase, com toda certeza, é o Mário Quintana. Vocês que estão aí atravacando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E aqui, dentro da prosa dessa segunda fase moderna, a gente tem que lembrar o quê? Que a gente pode dividir em ciclos. A gente tem o ciclo da cana, da seca, do cacau e, digamos assim, o regionalismo mais voltado para o sul, regionalismo gaúcho. Dentro do ciclo da cana, a gente lembra de quem? De José Américo de Almeida e também do José Lins do Rego. Além disso, o ciclo da seca, vamos lembrar de quê? Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Ciclo do cacau, Bahia, Jorge Amado. E o gaúcho vem o Érico Veríssimo. Tome muito cuidado também que no Enem cai muitas questões a respeito de textos do filho do Érico Veríssimo, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? E aqui, pra gente finalizar, a gente tem a terceira fase. O que a gente tem que lembrar a respeito de terceira fase? Se eu estou falando de terceira fase, eu tenho que lembrar que é maturidade, beleza? Maturidade, tanto na estética quanto no conteúdo, beleza? A gente tem uma resitilização do passado. Você vai revisitar aquilo que aconteceu no passado. Então, não necessariamente você quer romper tão fortemente como foi lá na primeira fase. Então, você tem o tal do neoparnasianismo em alguns autores. Além disso, você tem uma maturidade, o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É você unir forma e conteúdo dentro dos seus textos. Espero que tenha sido útil. Eu vou deixar aqui um material com vocês com textos muito importantes para o seu estudo. Pois galera, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Valeu!